Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum. Vamos dar início à nossa reunião. Dou as boas-vindas à Assembleia da República da Coordenadora do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto. E cumprimento e desejo-lhe um bom ano. E sem mais delongas, vamos começar a audição. Ora, o grupo parlamentar requerente é o grupo parlamentar do PS e esta audição visa o balanço e acompanhamento e implementação da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto. Portanto, vou dar a palavra em nome do grupo parlamentar requerente, repito, PS, ao Sr. Deputado Pedro Sousa. Dispõe de 5 minutos e depois dispõe de 5 minutos para responder, ou seja, até 5 minutos. Vou ser muito exigente no cumprimento dos prazos, questão do tempo que está atribuído a cada grupo parlamentar, porque temos uma agenda muito cheia e quer o Sr. Vice-Presidente, também temos outros compromissos depois ainda da audição do Sr. Ministro. Portanto, o Sr. Deputado tem a palavra até 5 minutos. Um bocadinho antes eu aviso. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também a doutora Leila Marques. No âmbito deste requerimento, para ouvirmos quer a coordenadora do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto e também, mais daqui a pouco, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Ao longo dos últimos anos, a igualdade e a não discriminação, quer no desporto, quer no país, foram prioridades e agendas importantes acarinhadas pelos governos do Partido Socialista. Avançamos num conjunto de áreas que consideramos importantes, por exemplo, ao nível da Estratégia Nacional para a Igualdade e para a Não Discriminação, 2018-2030, Portugal mais igual. Em fevereiro de 2023 foi também apresentado o relatório final para as políticas públicas em matéria de igualdade no desporto e se formos comparar aquilo que era a realidade de 2013 com 2023, ou seja, a última década, há avanços muito substanciais e substantivos da participação das mulheres no desporto português. Há federações que fizeram trabalhos absolutamente fantásticos e meritórios. Há um crescimento substantivo também em lugares de direção, em lugares de decisão. Mas há, como todos sabemos, bastando olhar para aquilo que é a realidade comparada de Portugal com os seus pares na Europa, um caminho que temos que continuar a aprimorar, um caminho que temos que continuar a densificar e um caminho que temos que acelerar. Portanto, aquilo que hoje, da parte do Partido Socialista, nós pretendemos, em primeiro lugar, com a doutora Leila Marques e depois com o Sr. Ministro Pedro Duarte, é perceber o quadro da caracterização ao dia de hoje, termos uma fotografia muito nítida daquilo que foram os avanços, daqueles que têm sido os constrangimentos, daquilo que considera serem as conquistas que se fizeram fruto das alterações políticas e de decisões políticas que fomos capazes de consolidar nos últimos anos e também do ponto de vista daquilo que é o esqueleto legislativo, da construção legislativa, o que é que podemos fazer mais para, como eu dizia, e essa é uma preocupação da parte do Partido Socialista, podermos não só densificar, como também acelerar este caminho de igualdade, de maior igualdade de género no desporto. Eu não quero... Há aqui muitas realidades que eu acho que é importante percorrer. A participação desportiva das mulheres está espraiada em realidades muito diferentes, desde as praticantes em si mesmas, as atletas, as treinadoras, as árbitras, os juízes, como eu dizia também, as posições de liderança
posições de dirigentes, e percorrendo todo este edifício, eu gostava de perguntar à senhora coordenadora de que forma lê os avanços ou os constrangimentos que ao longo deste último ano, em particular, desde a mudança da tutela, o que é que nos tem para dizer, procurando fazer aqui um balanço do trabalho que tem vindo a ser realizado e, sobretudo, das virtualidades e dos constrangimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Coordenadora. Faça favor. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados presentes. É convosco que aqui estou para poder esclarecer no que me for possível. Eu gostaria de começar por dizer que neste momento eu já não estou coordenadora do grupo de trabalho, portanto, de acordo com o decreto-lei publicado à data da criação do grupo de trabalho, este grupo de trabalho já foi extinto, ou seja, o grupo de trabalho foi extinto com a entrega do relatório final, portanto, o grupo de trabalho foi criado em julho de 2022 e reuniu até janeiro de 2023, em múltiplas reuniões entre o grupo, bem como com outras entidades da nossa sociedade que considerámos pertinentes que pudessem dar contributos válidos para a elaboração deste relatório e plano que nos era pedido, e o grupo foi então destituído com a apresentação do relatório final em fevereiro de 2023. E, portanto, desde lá para cá, o grupo não voltou a trocar mais impressões relativamente a este assunto, e dado que apenas ontem tomei conhecimento que estaria aqui em audição convosco hoje, não tive hipótese de entrar em contacto de forma correta com os restantes elementos do grupo, para também ter uma posição atual dos mesmos, e, portanto, tudo o que direi aqui será em meu nome do acompanhamento que tenho feito. Portanto, na altura da criação do grupo, foi-nos pedido que pudéssemos recolher informações à data de como se encontrava Portugal a nível da participação de mulheres no desporto, nas mais diversas áreas, e refletir sobre também os mecanismos usados já a nível europeu para melhoria da participação das mulheres e raparigas no desporto, e encontrar áreas prioritárias e com necessidade de intervenção que pudéssemos trabalhar. O grupo de trabalho foi constituído por um elemento do gabinete da Sra. Ministra da Igualdade e Migrações à altura, do gabinete do Sr. Secretário de Estado do Desporto também na altura, pela SIG, que foi um parceiro fundamental, porque nos fez realmente, como a SIG costuma dizer, colocar os óculos para estas questões da igualdade de género, bem como pelo Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico também de Portugal, a Confederação de Desporto de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, e 3 elementos do IPDJ que deram o seu contributo muito válido, nomeadamente no levantamento da realidade existente no país à data, bem como das questões práticas de otimização de eventuais propostas que pudéssemos vir a fazer, e eu coordenava o grupo. Durante este percurso entendemos que seria importante, para além de caracterizar aquilo que o Sr. Deputado já disse, não é? Sabemos que estamos na cauda da Europa, que temos uma taxa muito baixa de participação de raparigas e mulheres em todas as áreas, nomeadamente numa grande área de preocupação, quanto a mim, de momento, a questão das treinadoras. E para além disso, entendemos efetivamente que haviam 3 áreas fundamentais onde queríamos dar o nosso contributo, no que diz respeito à liderança, participação e integração, e como tal foram elaboradas, desculpem, não tenho assim bem presente, 15 a 6, isto já lá vai, ainda tentei rever isto bem, 15 medidas propostas no relatório final do plano. De lá para cá, tudo o que eu sei enquanto cidadã atenta, enquanto vice-presidente do Comitê Paralímpico, continua como dirigente no meio desportivo e, portanto, é a informação que obtenho, não desempenho qualquer tipo de funções noutro órgão, ou colaborei, ou continuei a colaborar com o governo anterior, ou este mesmo, neste sentido. E portanto, perguntou-me, se me permite, usou aqui uma palavra-chave, o acelerar, não é? Destas questões, e era mesmo o nosso ponto fulcral. Estávamos a dar passos, a pouco e pouco, mas era importante o acelerar destas questões. E como tal, entendemos este plano como a ferramenta principal para que isso pudesse efetivamente acontecer. Após a publicação do relatório, vimos com bom grado que o governo anterior ainda adotou algumas das medidas sugeridas, com as devidas adaptações, obviamente,
algumas das medidas sugeridas pelo grupo de trabalho, nomeadamente no que diz respeito à proteção da atleta grávida, nomeadamente no que diz respeito às questões de liderança, com a introdução da lei que agora obriga a que as federações tenham, no mínimo, nos seus quadros sociais, 33% de representação de um dos géneros. E, portanto, vimos, entre outras que foram também adotadas, com bom grado essa implementação das medidas. Nos dias atuais, o que posso acrescentar é que agora também com este plano apresentado de apoio ao desenvolvimento desportivo anunciado em dezembro, queremos acreditar também, através, por exemplo, do apoio, julgo que 560 projetos direcionados para o desporto na mulher, também será, sem dúvida, uma ferramenta fundamental para acelerarmos este processo, como bem disse o Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, ou ex-coordenadora, mas seja como for, é enquanto coordenadora que aqui está e que nós agradecemos, cuja presença nós agradecemos. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. Faça favor, também até 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados. A Sra. Leila Marques Mota, é um gosto e, antes de mais, votos de um feliz ano 2025 para todos. A igualdade de género no desporto é uma temática que exige e merece reflexão e ação. A sociedade tem de se consciencializar que a igualdade de género no desporto não é apenas uma questão de justiça social, como também se assume como um fator fulcral no progresso que desejamos para uma sociedade mais inclusiva e equitativa. O futuro próximo tem que entender que o desporto é um espaço de verdadeira igualdade e de oportunidade para todos. Em Portugal, apesar dos progressos registados nas últimas décadas, as mulheres continuam a enfrentar obstáculos e desigualdades significativas que impedem muitas de alcançar o seu pleno potencial e de atingirem o mesmo reconhecimento e as mesmas oportunidades que os homens. Quando as mulheres estão representadas e têm as mesmas oportunidades, todos ganhamos. Por isso, as políticas públicas têm um papel central para promover mudanças reais, estruturais e duradouras. Sra. Leila Mota, em primeiro lugar, também quero apresentar as felicitações pelo relatório apresentado, elaborado pelo Grupo de Trabalho, com 15 propostas de ação e 42 ações concretas. É um relatório que apresenta objetivos, prazos, cronograma, responsabilidades, apresenta indicadores-chave de desempenho, mas que, e esta é a minha primeira pergunta, omite um fator de extrema importância, que é como garantir a execução de algumas das medidas que estão aqui apontadas. Portanto, é óbvio que os orçamentos são elaborados politicamente, mas é como vamos assegurar o valor de investimento de um plano que dê resposta ao relatório que nos é apresentado. Qual é o modelo de financiamento que estava previsto ou que, porventura, possa ter sido planeado. Como a Sra. Disse há pouco, e bem, o atual Governo apresentou em dezembro último medidas de apoio ao desenvolvimento desportivo em Portugal para o período de 2024 a 2028. São 4 objetivos e 5 medidas estruturais e financeiras e tem um orçamento, um investimento, um valor recorde de 65 milhões de euros para ser executado. Portanto, convém recordar que entre 2018 e 2024 o investimento subiu 2,82% e que só para 2025 este plano de medidas de apoio tem um crescimento de 46,1% relativamente ao montante inicial. Portanto, é uma taxa de crescimento abismal. É um sinal de confiança que também nos responsabiliza a nós, mas que também inclui entidades, instituições, individualidades, personalidades ligadas ao desporto, todos com o mesmo intuito, o melhor para o nosso país. Destas medidas de apoio, gostaria de reforçar
que um dos 4 objetivos para o desporto em Portugal é precisamente diminuir a diferença na prática desportiva entre homens e mulheres. Portanto, são 4 objetivos e um é especificamente neste intuito. E que nestas 5 áreas, 5 medidas, 5 áreas de atuação, a primeira, que é referente a infraestruturas e centros de alto rendimento, tem uma novidade, que é o Centro de Inovação, Investigação e Desenvolvimento Paralímpico. No segundo, no desenvolvimento desportivo, ciência e inovação, vamos ter a criação de um observatório do desporto e, finalmente, a publicação da Carta Desportiva Nacional, que não estava atualizada nem tinha sido publicada, e na terceira medida, que se denomina Inclusão e Desporto para Todos, com um investimento de 12 milhões de euros, recordamos que os 560 projetos para aumentar a oferta da prática desportiva feminina este apoio tem um valor de 7 milhões de euros, é no plano de ação 7, relativamente à participação. Há ainda também outras 2 medidas, no alto rendimento e na formação, que apresentam condições estruturais para que o desporto no feminino possa ser incrementado. Na liderança, na situação atual, as nomeações do Governo para entidades públicas ligadas ao desporto e que consideram o aumento de acesso a mulheres estão, por exemplo, o IPDJ, como no Conselho estão 4 mulheres e 2 homens. No Gabinete do Sr. Secretário de Estado, 12 pessoas, 6 mulheres e 6 homens. No Conselho Nacional de Desporto, 9 pessoas, em que 8 são mulheres. E o representante no Conselho Nacional de Educação é uma mulher. Portanto, o relatório aponta áreas, mas emite também mais uma questão, desculpe, que é... Muito obrigada, Sra. Deputada. 10 segundos? 10 segundos. Obrigada. Algumas áreas nós não conseguimos, pela tutela, controlar, como, por exemplo, os órgãos de comunicação social e tudo o que tem a ver com a participação feminina nos painéis desportivos e nos artigos. De qualquer forma, muito obrigada pelo esclarecimento. Deputada, para responder, tem a palavra a Sra. Coordenadora. Faça favor. Sem dúvida que agora referiu estas novas medidas que vão ser realmente implementadas e que acredito, do meu ponto de vista enquanto cidadã e dirigente desportiva, que serão uma mais-valia para a continuação do crescimento do desporto em Portugal. Falámos aqui realmente da questão do acelerar e falámos ali da participação das mulheres e raparigas. O que nós, na altura de grupo de trabalho, entendemos é que realmente no que dizia respeito à participação de raparigas e mulheres na prática desportiva, Portugal já tinha vindo a dar um bom sinal de participação e era fundamental dar-se um sinal nas questões da liderança da liderança e das treinadoras. No que diz respeito às treinadoras, a senhora deputada falou das questões da formação, é um ponto fulcral para, quanto a mim, ser trabalhado de futuro, nomeadamente com o apoio destes 65 milhões. Temos um gap muito grande ainda entre o número de dados recolhidos à data. Teremos agora, mais brevemente, em fevereiro, o lançamento de novas informações com o All-in, mas apenas em fevereiro novos dados recolhidos. Mas à data, um fosso muito grande entre treinadoras formadas e treinadores formados. E, portanto, é fundamental e acreditamos que, neste sentido, era importante trabalhar nesta área, mas, enquanto cidadã atenta, acredito que tenha sido uma das áreas que ficou mais esquecida no desenvolvimento, apostou-se efetivamente mais na liderança, noutros apoios aos atletas e, portanto, esta, quanto a mim, será um aspecto fulcral em que este apoio ao desporto terá que ter uma atenção em particular, porque quando falamos da progressão da carreira de um treinador entre o nível 1 e o nível 4, temos cerca de 2% de treinadoras com o nível 4 e, portanto, é indifícil de conseguirmos realmente, nós fomos ambiciosos, aqui no plano referimos, aqui uma das propostas era, em clubes com mais de 10 treinadores, temos uma percentagem também ainda razoável de mulheres, sabendo nós que aqui deste fosso que existia no que diz respeito à formação tinha que ser muito trabalhado. E tem que ser pegado por aí de forma bem clara para também agora podermos dar passos claros na área da formação de treinadoras. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, bem como a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto, Leila Marques.
Gostava de começar por dizer que é de facto muito curioso que o despacho que criou o grupo de trabalho que coordena ou coordenava começa por reconhecer que o primado da universalidade e da igualdade constante da lei de bases da atividade física e do desporto considera que todas as pessoas têm direito à atividade física e desportiva, independentemente de uma série de características onde se inclui o sexo. Ora, isto é logo incoerente com um parágrafo que se segue que diz que a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação está alinhada com a Agenda 2030 e que prioriza a promoção da igualdade de género, a eliminação dos estereótipos de género e o combate a todas as formas de violência contra mulheres. Para começar, quando o governo que criou este grupo de trabalho é constituído maioritariamente por homens motoristas e secretárias mulheres e diz que quer combater os estereótipos de género, é no mínimo hipócrita. E depois, e mais grave, se me permite, é quando dizem querer combater todas as formas de violência contra mulheres e promover a igualdade de género, tudo na mesma frase. É de elementar justiça afirmar que a primeira violência que ocorre contra as mulheres é quando queremos substituir precisamente o nome mulher por pessoas que menstruam ou pessoas com útero em nome de uma suposta igualdade de género que, no fim, o único fruto em que nós conseguimos escolher é, de facto, a eliminação da mulher no espaço público, político, e que esta eliminação ocorre também no desporto, quando vemos, por exemplo, mulheres a ser substituídas por homens nas suas equipas femininas, ou homens recorrentemente a tirar espaço e medalhas que deveriam pertencer às mulheres. E, portanto, quando dizem estar muito preocupados porque antes da implementação da estratégia os dados referidos pelo Eurobarómetro referenciavam que, na prática desportiva federada, as mulheres correspondem a cerca de 1/3 das pessoas praticantes filiadas nas federações desportivas com modalidades olímpicas, parece-me a mim que a preocupação de Vossas Excelências é estarem mulheres a mais, porque a estratégia que estão a adotar só vai, na verdade, afastar ainda mais mulheres. Senhora Coordenadora, a doutora Leila, podia trazer casos de atletas mulheres de alta competição que acabaram por desistir dos seus desportos ou de participar em competições com medo de se lesionar permanentemente por estarem a combater com homens, ou trazer-lhe até testemunhos de atletas mulheres que denunciam a violência que é ter de competir com os mesmos parâmetros que os homens, testemunhos esses que são dados já agora de cara tapada, porque as mulheres que aqui tanto alegam proteger têm medo da ditadura do cancelamento e do pensamento único, o que por si só diz bastante das agendas que os senhores fazem tanta questão de seguir e acompanhar, mas em vez disso trago-lhe um caso mais pequeno, muito concreto e muito próximo da nossa realidade. E falo das aulas de educação física das nossas escolas, porque é também nas aulas de educação física que começa a sensibilização para o desporto e muitas vezes é precisamente o primeiro contacto com o desporto. E agora lembremos-nos das provas de esforço que todos conhecemos, como o vai e vem, os abdominais, as flexões, e que, como sabemos, as métricas alcançadas para a obtenção de uma nota varia entre rapazes e raparigas. Se as raparigas, para terem 5 ou 20, têm de realizar 20 vai e vens, os rapazes terão de realizar cerca de 35. Se para uma rapariga ter 5 ou 20 tem de fazer 15 abdominais, os rapazes terão de fazer 40 e por aí adiante. E agora imagine que o Joãozinho do 6º A, o João do 6º A da escola Z, decide que agora é a Joana. Acha que é justo para as raparigas ter os mesmos parâmetros de avaliação que o rapaz, quando as diferenças fisiológicas são notórias e comprovadas? Mais, acha que é justo para os outros Joões continuarem a ser avaliados por parâmetros mais elevados, sendo todos eles rapazes? Senhora Coordenadora, não há nada mais injusto que forçar mulheres a competir contra homens, não há nada mais injusto que as mulheres não serem livres para denunciar estas questões e, por isso, parem de inventar e de reduzir a mulher a um papel de vítima e parem de verdadeiramente tornar as mulheres vítimas. As perguntas que deixo são: o que têm feito para proteger realmente as mulheres no desporto? O que têm feito para proteger as mulheres nos balneários? O que têm feito para que os campeonatos femininos não pertençam aos homens? O que têm feito para proteger a liberdade e a consciência de todos os atletas, homens e mulheres, que não se querem vergar a estas agendas woke e destrutivas da sociedade? No fundo, o que têm feito para verdadeiramente dignificar o desporto? De que lado é a questão? Das mulheres, dos atletas e da verdade esportiva, ou da agenda absurda de género que quer mulheres a competir com pessoas como a Sandidão? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Coordenadora. Faça favor. Sra. Deputada, agradeço as suas perguntas e interpelações. Começar por dizer que esta questão da competição em que engloba atletas transgêneros foi certamente discutida no grupo.
mas também muito rapidamente se percebeu que não era o local ideal para esta discussão. Primeiro de tudo, porque os elementos presentes no grupo não tinham a formação adequada para, do ponto de vista biológico, fisiológico, anatómico, poder discutir algumas das questões que seriam muito pertinentes neste sentido, bem como da fisiologia do esforço, bem como da endocrinologia, e, portanto, percebemos rapidamente que o objetivo deste grupo de trabalho não era trabalhar essa área dos transgéneros e a forma de inclusão de atletas transgéneros no desporto de forma justa, que é tudo o que nós pretendemos desde sempre, que o desporto seja praticado de forma justa, sobretudo no que diz respeito à competição, haja justiça em competição. E como tal, propusemos também, de forma informal, a criação, ao Sr. Secretário de Estado na altura, a criação de um grupo de trabalho nesse sentido, que pudesse efetivamente estudar essas questões, trabalhar estas questões, até como recomendações para as nossas federações desportivas, até porque assistimos a federações internacionais que adotam decisões muitas vezes dispares entre as diversas federações e que era fundamental se esclarecer este assunto a bem da justiça de todos. Tivemos em Jogos Olímpicos agora alguns casos, uns mais mediáticos do que outros, mas o que é certo e que podemos salientar é que pela primeira vez a nossa equipa olímpica teve mais mulheres que homens a participar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e, portanto, preocupando-nos nós também com esta questão dos transgéneros e acreditando que é necessário trabalhar de fundo esta questão, ficamos também, este grupo de trabalho viu-se também realizado ao ver um número maior de mulheres na equipa olímpica comparativamente com o número de homens. Infelizmente, no movimento paralímpico ainda não lá chegámos, mas havemos de chegar, levamos aqui um pouco de atraso, mas estamos também a trabalhar nesse sentido. E isto era o fundamental que eu lhe queria dizer. Quando me fala então também da questão da educação física, da sensibilização do desporto e da prática de atividade física desde cedo no primeiro ciclo, essa era uma das nossas propostas do grupo de trabalho. Efetivamente, haver programas concretos que seriam desenvolvidos com professores, com educadores, com as crianças, para que desde cedo as crianças adotassem a condição, a psicomotricidade adequada à sua idade, à sua faixa etária, que os pais fossem sensibilizados, que fossem incluídas matérias acerca realmente da prática desportiva desde cedo, porque só assim é que conseguiríamos deixar de estar na cauda da Europa no que diz respeito à participação na atividade física e exercício físico. Só dessa forma é que conseguiremos realmente, se for incutido desde tenra idade, esta preocupação. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar da IEL, tem a palavra o Sr. Deputado Albino Ramos. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar... Deixe-me lhe dar as boas-vindas. Presumo que vai ser membro desta comissão e que veio substituir o deputado Carlos Magalhães Pinto. Exato? Carlos Guimarães Pinto, exatamente. Portanto, é a minha primeira reunião de comissão, portanto, peço desde já desculpa caso salte algum dos formalismos, porque será com certeza devido à minha inexperiência na função. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecer aos presentes e à doutora Leila. As minhas perguntas são, sobretudo, relacionadas com a avaliação da estratégia, ou seja, quais foram os principais desafios encontrados e a eficácia das medidas propostas dos mesmos. Também tenho... até porque isto, a baixa participação no desporto transcende só a questão do género, é generalizada, tendo naturalmente uma incidência maior na questão feminina e, portanto, preocupa-me aqui também o impacto global na participação que existe. Portanto, a pergunta é, estas medidas, ao puxarem por um aumento da participação feminina, que impacto têm também na globalidade da participação do desporto, uma vez que é um problema coletivo que a sociedade tem. E também, muito rapidamente, para terminar, aproveitava para lhe questionar sobre, na sua opinião, para o futuro, dando persecução à estratégia que foi implementada, quais seriam os 3 grandes desafios que a doutora encontra para tentarmos, efetivamente, aproximar-nos um bocadinho e sairmos da cauda de onde estamos atualmente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Coordenadora para responder. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta. Em relação aqui à metodologia que seguimos para este grupo de trabalho,
Ou seja, nós partimos sobretudo do ponto em que estávamos, Portugal, na altura do início dos trabalhos deste grupo, e tentámos sempre ter bem presente que qualquer proposta nossa iria levar a medidas bem concretas para os clubes, federações, municípios, e, portanto, teríamos que ter uma visão abrangente, interseccional, centrarmos não só na mulher saudável, mas sim também em múltiplas fragilidades e, portanto, ainda esta visão mais interseccional, nomeadamente no que diz respeito à mulher com deficiência, estar bem presente, e começámos por aí. À medida que fomos definindo planos, uns mais difíceis do que outros de haver consenso no grupo, como devem de calcular, mas que tínhamos no grupo pessoas bem presentes no terreno, que nos conseguiam rapidamente traduzir o impacto verdadeiro de tal medida a ser implementada, discutida até mesmo durante os trabalhos do grupo, a necessidade de eventualmente se dar um passo atrás para depois realmente podermos avançar de forma célere, como queríamos. Portanto, essa foi a nossa estratégia. Portanto, medidas bem concretas que pudessem ser aplicadas de acordo com a nossa realidade, sabendo que, eventualmente, para alguns, a aplicação das medidas seriam mais difíceis do que para outras, federações mais pequenas comparativamente com federações maiores, e, portanto, mas que, a nosso entender, deveria haver uma comissão de acompanhamento depois da implementação destas propostas que pudesse também prestar apoio nesse sentido, mas acabámos por delinear aquelas que nós achávamos que eram fundamentais para acelerar este processo. Pergunta-me aqui os 3 eixos que considero fundamental, são estes que acabei de referir, no sentido de, neste momento, sustentarmos as medidas que já foram aplicadas, é preciso consolidá-las, melhorá-las, algumas delas ainda têm potencial de serem melhoradas, portanto, consolidar o que já está a ser feito, divulgar o que já está a ser feito, nomeadamente aqui no que diz respeito, por exemplo, do apoio à atleta grávida. No ano passado não foi pedida nenhuma subvenção de apoio ao prolongamento após a licença de maternidade, e até houve casos de atletas grávidas e, portanto, a divulgação das medidas que já estão bem presentes. E depois, desculpem, idealmente a criação mesmo de um grupo de trabalho que venha então a acompanhar e a fiscalizar a implementação futura e se, com regularidade, se estamos a ir no eixo certo do que efetivamente pretendemos. Aliás, é uma das recomendações da União Europeia que, depois de implementadas as medidas, haja um grupo de trabalho que as acompanhe e que monitorize e ajuste em direção ao que efetivamente pretendemos. Isto no que diz respeito às já implementadas. Quanto a mim, o terceiro eixo fundamental, portanto, a criação do grupo, a vigilância e a consolidação, e o terceiro eixo, que uma vez mais, a formação às treinadoras como papel fulcral nesta altura, que foi o ponto que ficou mais para trás. Termino por aqui. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Queria agradecer os contributos dados. Não tenho muitas questões a acrescentar àquelas que já foram colocadas. Era importante ter uma perspectiva global sobre quais são os maiores entraves à promoção da igualdade no desporto. Nós temos identificado, quando digo nós, a Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a questão das remunerações e a questão salarial como ou pelo menos uma das mais visíveis desigualdades. E, portanto, é evidente que, por exemplo, no caso de seleções nacionais, quando no mesmo desporto há seleções que têm remunerações completamente dispares, participando ambas em competições europeias, em competições mundiais, que isso envia, não só é uma prova da desigualdade concreta, como envia claramente um sinal de desvalorização da participação das mulheres no desporto e envia também um sinal de que, enquanto que a participação dos homens no desporto tem como objetivo, ou muitas vezes tem como objetivo, a profissionalização como uma possibilidade, a participação das mulheres no desporto não abre a mesma perspectiva, porque os níveis salariais
não permitem desenvolver carreiras desportivas que são, por norma, carreiras curtas, carreiras arriscadas, carreiras precárias e que, com níveis salariais muito baixos, tornam inviáveis que as mulheres as possam fazer. Há muitas atletas que dizem, por exemplo, que quando um desportista, um futebolista, um basquetebolista masculino, quando muda para uma equipa fora do país, tem a possibilidade de levar a família. Quando é uma mulher, tem que deixar a família porque o salário não chega para fazer a transferência, não só do atleta, mas de toda a família. Portanto, são estes pequenos pormenores que afastam as mulheres do desporto profissional. E, portanto, não só da parte da prática desportiva, porque desse ponto de vista achamos que o grande papel está claramente nas escolas, no desporto escolar, e no apoio aos clubes de proximidade e aos clubes de bairro e às escolas que esses clubes promovem, mas na questão da profissionalização, pergunto se, da vossa avaliação, nós ainda estamos muito longe de conseguir igualdade salarial, igualdade remuneratória, sendo que há países, por exemplo, o futebol, há países, e não só os países que não ligam ao futebol, como às vezes é dito, há grandes nações futebolísticas, digamos assim, em que já se conseguiram igualdades remuneratórias entre homens e mulheres nesse desporto onde a indústria promove tanto o desporto masculino e tão pouco o desporto feminino. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Coordenadora. Faça favor. No que diz respeito a estas questões de prémios e financiamentos e salários, o Grupo de Trabalho também se debruçou sobre estas questões. Foi difícil também chegar aqui a um consenso. Idealmente, era estipular realmente a equidade de salários entre atletas, homens e mulheres atletas. E entendemos que seria uma medida que poderia ter sido colocada no plano, mas sabíamos que não iria ter qualquer tradução prática de imediato, como queríamos nos anos seguintes. E, portanto, o que entendeu o grupo era realmente criar aqui uma proposta, portanto, que ao promover a promoção do desporto praticado pelas mulheres, nomeadamente no que diz respeito ao alto rendimento e, idealmente, vias profissionalizantes, a criação de linhas de apoio específicos para o financiamento neste sentido, bem como aqui ter em conta a proporcionalidade na atribuição das compensações financeiras numa fase inicial, porque, pelo que aferimos na altura, nem isso estaria a acontecer ao momento, à data do início de trabalhos deste grupo. E, portanto, começámos por esta questão da proporcionalidade, de acordo com os incomes para a competição direcionada à vertente feminina e para o masculino, as percentagens atribuídas de prémio que fossem exatamente as mesmas. E, a partir daí, conseguir dar cada vez mais visibilidade ao desporto feminino e continuarmos a cativar financiamento, quer público, quer privado, para que nos permitisse efetivamente maior estabilidade desse clube, dessa federação, dessa sociedade, até que fosse possível chegar aqui à equidade de valores entre atletas, homens e mulheres. Entendemos que era muito ambicioso esse passo direto para a equidade, porque não se traduziria tão cedo. E daí esta proposta do grupo de trabalho. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. E, antes de mais, também agradecer a presença da doutora Leila Marques aqui para falarmos de um assunto tão importante como é a questão da igualdade de género no desporto. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que lemos atentamente o retrato e as conclusões traçadas no vosso relatório, onde indicam dados preocupantes como o facto do nível de participação no desporto federado em Portugal ser ainda dominado pelos homens. Isto é um dos exemplos, e é também por ser um setor dominado por homens que verificamos uma injustificável disparidade salarial entre homens e mulheres nas seleções portuguesas, que importa combater, e pelo que a doutora acabou de dizer, parece que esta equidade salarial não se verificará tão cedo, o que também nos remete a nós, enquanto políticos, para um caminho que temos de continuar a construir para que isto seja um dia ultrapassado. Temos também
conhecimento que na formação as mulheres têm de enfrentar obstáculos injustificáveis, como terem de utilizar os equipamentos desportivos que sobram das equipas masculinas, por exemplo. Nesse sentido, e tendo em conta as áreas temáticas prioritárias que identificaram, eu gostaria de perguntar qual é a evolução em algumas das políticas públicas que já conseguiram identificar. No relatório colocam como meta garantir que a partir de 2024 a proporção de pessoas de cada sexo designadas para o total dos membros efetivos dos órgãos sociais das entidades ligadas ao desporto dotadas de utilidade pública não seja inferior a 20%. Tem conhecimento se esta meta já foi cumprida? O LIVRE vê também com agrado a vossa proposta de criar uma linha de financiamento de pelo menos 10% dos apoios financeiros públicos a projetos específicos e exclusivos de valorização do desporto praticado por mulheres, e eu perguntaria qual é a sua visão, tendo em conta o que foi aprovado no Orçamento do Estado para a implementação desta medida. Qual é também a vossa visão e a opinião sobre este Orçamento do Estado para o desporto? Gostaríamos de saber se já tiveram alguma novidade sobre esta proposta por parte do Governo. E, por último, outro tema que nos parece relevante e que também já foi aqui referido e que consta também das vossas recomendações, que diz respeito à maternidade e à gravidez. Gostaríamos de saber como está o desporto a combater a desigualdade também no que diz respeito a este tema. Se há condições hoje em dia para uma atleta ser mãe sem perder rendimento nem condições de trabalho e sem que isso tenha um grande impacto na sua carreira. Provavelmente eu já saberei a resposta, vai-me dizer que não, mas gostaria de saber a vossa opinião. Se propõe garantir a remuneração das atletas do alto rendimento desportivo durante a gravidez e durante os 120 dias de licença de maternidade, e criar a tal subvenção financeira a 100% após o término dos 120 dias de licença de maternidade, num período razoável para a recuperação da atividade física, da aptidão física necessária para o alto rendimento desportivo. Isto consta do vosso relatório. Eu gostaria de saber se já tiveram alguma conversa com o Governo sobre isto, neste sentido, e se podem adiantar qual foi a receptividade do Governo para esta ideia. Muito obrigada. Diga. Desculpe, pedir só para repetir essa última pergunta que esta que tem a ver com a ideia da remuneração a 100% após o término dos 120 dias de licença de maternidade. Se conseguiram, se sentiram que o Governo tem abertura para esta medida, uma vez que uma atleta que, sendo mãe, precisa de tempo de recuperar e estaria sem rendimentos nessa altura para o fazer como seria o ideal. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Coordenadora. Faça favor. Obrigada pelas questões colocadas. Como disse no início, neste momento não estou nestas funções de coordenadora e, como tal, também não tenho acesso a dados concretos, que certamente o Instituto Português de Desporto e Juventude terá na sua posse dados reais que seriam um bom contributo aqui para esta sessão de hoje. Em relação ao que me perguntou, o que é que eu posso adiantar sem dados concretos colhidos pelo IPDJ, que é quem de direito conseguirá obter os dados com maior veracidade possível. No que diz respeito à liderança, julgo que foi aqui a primeira pergunta que me colocou. Em relação à liderança, assistimos agora já a uma mudança do paradigma, com estas novas eleições das federações desportivas após o término de Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, com a nova lei já implementada. As federações teriam já que cumprir o desígnio de ter pelo menos 33% da representação de um dos géneros em todos os seus órgãos sociais. Não lhe consigo traduzir dados, não sei quantas federações foram já a eleições ou não, vou acompanhando, sei resultados, não conheço as listas na totalidade e, portanto, não lhe consigo fazer chegar esses dados, mas as federações vias a trabalhar nesse sentido. A minha perspectiva em relação a este tema é que, eventualmente, alguma dificuldade, e isto foi discutido também no grupo de trabalho, alguma dificuldade nesta fase inicial para federações em conseguirem-se organizar para cumprir esta lei, mas
O que é certo é que temos mulheres disponíveis para participar, que querem participar e que às vezes precisam realmente desta abertura para poder estar. E depois de estar, acredito que nos próximos anos vamos ter já uma visão mais global com a participação das mulheres, uma visão mais diversificada pelo crescimento das mulheres também já dentro desses órgãos sociais, das federações, clubes e comitês. Portanto, acredito que trará frutos de futuro. Depois, relativamente aqui às linhas de financiamento exclusivos e específicos, era aqui um ponto bem concreto do grupo de trabalho, haver programas específicos e exclusivos para a mulher, porque temos muitas ações desenvolvidas onde as mulheres são incluídas, mas que não são o foco. E que, portanto, acaba-se por diluir o objetivo que queremos de aumentar a participação das mulheres. E, portanto, é necessário continuarmos a pautar nesta questão de dirigido, exclusivo às mulheres. E julgo que com estas medidas de apoio agora ao desporto, os programas que se pretende são nesse sentido, bem específicos, bem dirigidos para irmos no foco ao cerne do que queremos. No que diz respeito à maternidade, também já está salvaguardada essa questão. Já está vigente o apoio às mulheres grávidas, atletas e que têm a permissão têm a possibilidade de fazer um acréscimo de 120 dias após o término da sua licença de maternidade para ter apoios para, como bem disse, retornar ao seu estado físico prévio à gravidez e poder voltar ao alto rendimento de uma forma adequada à recuperação da mulher puérpera, da mulher numa nova fase de vida, sem ter as preocupações financeiras que havia no passado. Julgo que os contratos, quer olímpico, quer paralímpico, dos projetos olímpico e paralímpico, também têm cada vez mais essas preocupações à cabeça. Acredito que nos próximos contratos que vão ser renegociados para Los Angeles 2028, esta questão da proteção da mulher grávida também estará certamente em cima da mesa. Julgo que respondi aqui a todas as perguntas, não é? Que aquela última que não ouvi tinha sido esta, da mulher grávida. Pronto. Obrigada. Muito obrigada. Vamos agora novamente ouvir o representante do Grupo Parlamentar Requerente, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Sousa. 2 minutos, faz favor. Muito rapidamente, para lhe agradecer toda a exposição e a disponibilidade para todas as questões, num papel algo ingrato, não estando já em funções há bastante tempo, mas como alguém que é dirigente e que se compreende perfeitamente, que conhece muito bem o meio e a realidade. No meio de todas as áreas onde há muito caminho para fazer, eu diria que há duas que sublinhou e que a nós também, Partido Socialista, não desmerecendo nenhuma outra, nos preocupam em particular. A questão das treinadoras, onde o mismatch continua ainda a ser maior do que noutras funções, e a questão das funções de liderança, onde temos problemas mais amplos e mais visíveis, eu diria, com entorces mais graves do que em outras áreas. Por exemplo, nós hoje temos, e eu estava aqui a conferenciar com uma colega do Partido Socialista, deputada também, nós hoje temos um conjunto de federações que cumprem já a regra de 1/3 de integração do sexo menos representado nas suas direções, mas isto aplica-se apenas às federações desportivas que estão tuteladas pelo regime jurídico das federações desportivas e deixa de fora todas as associações de outros carizes, os clubes, tudo que seja contexto recreativo, tudo que sejam associações que não tenham um estatuto de federação. Como bem sabemos, as federações são o topo da pirâmide nacional, desportiva, mas no plano daquilo que é o restante edifício,
principalmente à medida que ele se alarga até à base, onde está o grosso da representação fática do desporto, e eu acho que há muito a fazer, e há pouco discutíamos aqui a possibilidade de pensarmos uma alteração legislativa que leve esta questão do estatuto do regime jurídico das federações desportivas a ser aplicado também às associações, aos clubes, porque achamos que podemos dar um contributo para acelerar esta mudança que entendemos virtuosa e necessária, e, mais uma vez, agradecer-lhe o seu contributo e o seu tempo e a sua disponibilidade para cá estar connosco. Muito obrigado. obrigada. Também, para responder, disponho de 2 minutos a senhora coordenadora. Faça favor. Muito obrigada uma vez mais. Dizer que realmente esta preocupação a nível mais de municípios, mais local, esteve sempre também presente. No entanto, foi muito difícil tentar criar uma proposta neste sentido, dado que temos realidades muito diferentes ao longo do nosso país e, portanto, seria difícil criar aqui algum compromisso que abrangesse sem prejudicar bastante uns, e isso eventualmente iria acontecer. Pelo que entramos aqui por uma das outras nossas propostas, que é o trabalho com a Comissão de Igualdade de Género e com as suas equipas locais da SIC, que trabalha com os municípios nesse sentido, da sensibilização desde já precoce, a sensibilização dos clubes, dos órgãos sociais do clube, ações de formação, para que, se a lei ainda não está disponível para nos ajudar nesse sentido, pelo menos através da sensibilização, e a SIG acredito que é aqui um parceiro bastante válido nesse sentido, com as suas equipas locais, que conhecem a quem se dirigir, aonde ir, a forma de comunicar com aquela população em concreto, e que poderá ser uma mais-valia. Muito obrigada. Antes de concluirmos esta audição e de agradecer todos os esclarecimentos que deu, e acho que foram muito interessantes, permitam-me que partilhe convosco 2 experiências que têm a ver com esta área. Uma ocorreu na segunda metade da década de 1990 e que levou à alteração do prémio do bodyboard para homens e mulheres, ou seja, os homens, os atletas masculinos, recebiam um prémio muito superior ao das atletas femininas, e eu, como era financiadora, como Presidente da Câmara Municipal de Sintra, onde começava o campeonato, ou terminava, umas vezes começava, outras vezes terminava, e financiava esse campeonato, pus como condição que fosse alterado o regulamento, e foi alterado, portanto, a nível mundial. Esse regulamento passaram as atletas a receber o mesmo prémio que os homens. E a segunda experiência mais recente, no Conselho da Europa, como membro aqui da Assembleia, portanto, foi 1 ano, 2 anos antes da pandemia, porque que comecei com esse relatório, um relatório sobre as desigualdades precisamente no desporto. E para vos dizer que o problema não existe apenas em Portugal, quer no que diz respeito às lideranças, quer no que diz respeito às remunerações salariais e aos prémios, mas existe em vários países do Conselho da Europa que tem mais do que a União Europeia. De qualquer maneira, as melhores práticas foram consideradas, adotadas na Finlândia. Tive a oportunidade de contactar com uma jovem afegã, treinadora na Dinamarca, uma jovem de 20 e tal anos, e que foi uma coisa extraordinária. Portanto, os pais emigraram para a Dinamarca e ela conseguiu impor-se no meio desportivo, sendo muçulmana, sendo afegã, e chegar a treinadora, uma jovem interessantíssima, que eu depois convidei para ir lá ao Conselho da Europa, precisamente falar da experiência dela. E também tive contacto, enfim, com todas as associações, federações europeias neste domínio. Claro que boas intenções havia muitas, mas as soluções são mais lentas. Mas, de qualquer maneira, é verdade que a adoção de boa legislação
é um incentivo para que sejam ultrapassadas essas discriminações. E a adoção de discriminações positivas também se justificam neste domínio. Resta-me, porque temos pouco tempo, resta-me agradecer-lhe a sua presença uma vez mais. Acho que foi muito esclarecedora, que foi muito importante a sua presença. Muito obrigada, muitas felicidades e um bom ano. Obrigada eu.